Que a Inglaterra já teve vários monarcas memoráveis, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que no século 17, a Inglaterra teve um monarca que perdeu a cabeça, literalmente. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do rei Charles I, o primeiro monarca inglês condenado pelo povo. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Charles I da Inglaterra nasceu em 19 de novembro de 1600. Foi o segundo rei da dinastia Stuart, e assim como seu pai, o rei James I, se via como um monarca com poder absoluto e com direito divino de governar. Mas isso teve um preço alto. Sua falta de compromisso com o parlamento levou a uma guerra civil, onde o rei foi derrotado, executado e a monarquia foi abolida em 1649. Mas faremos igual Jack o Estripador. Vamos por partes. Charles foi um dos 7 filhos de James I com Ana da Dinamarca. A avó de Charles era Mary Stuart, embora ela já estivesse morta antes de seu nascimento. James I era da linhagem real dos Stuarts e unificou os tronos da Escócia e da Inglaterra depois que Elizabeth I não deixou herdeiros. Charles era o segundo filho do rei James. Henry, seu irmão mais velho, morreu de febre tifoide em 1612. Dessa forma, ele acabou se tornando o herdeiro aparente. Charles não teve uma saúde de ferro quando criança. Ele era tímido, talvez por causa de sua gagueira, e sempre ficou em segundo lugar quando comparado a seu irmão mais velho. Quando alcançou a maturidade, Charles passou muito tempo com o odiado cortesão do rei James, George Villiers, o Duque de Buckingham. Muita gente tinha raiva do Duque, porque ele teve uma ascensão meteórica na corte de James. Só porque o rei era chonado nele. Ora, se essas não são as vantagens de ser um bofinho. Em 1624, foi arranjado que Charles se casasse com Henrietta Maria, a jovem irmã de Luís XIII da França. A realeza francesa obviamente não se importava com a pequena estatura de seu noivo. Ele tinha apenas 1,60 m de altura. Ele também tinha a reputação de ser bastante teimoso, estúpido e um completo estranho ao senso de humor. Mesmo assim, o casal teve 9 filhos, sendo que os 2 filhos mais velhos, Charles e James, acabaram se tornando reis da Inglaterra. Charles herdou a coroa quando seu pai morreu em 27 de março de 1625. Dessa forma, ele passou a ser o rei da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. James I teve problemas com o parlamento por causa de seus altos gastos, e as relações com a nobreza inglesa não foram ajudadas pelos escoceses favorecidos pelo rei, e conselheiros mal escolhidos como Villiers. Charles provou ter ainda mais certeza de seu direito divino de governar do que seu pai. A coroação do novo rei ocorreu em 2 de fevereiro de 1626 e trouxe sinais de que ele não teria um reinado nada bom. A pomba de seu cetro real quebrou, a joia de seu anel de coroação caiu e houve um terremoto. Um começo arrasador para aqueles que têm toque de superstição. Nos meses seguintes, seguiram-se episódios mais concretos e desanimadores, como derrotas militares para a Espanha e para a França. Ambas as derrotas militares foram planejadas pelo Duque de Buckingham, que naquele momento não deixou dúvidas de que era a cara mais socável da Inglaterra. E não deu outra. O Duque foi assassinado do lado de fora de uma taberna em agosto de 1628, para a grande alegria do parlamento e felicidade geral da nação. E as notícias boas não paravam por aí. A paz com a França foi assinada em 1629 e com a Espanha em 1630. No que diz respeito às atividades mais curriculares, Charles era um estudioso da arte e comprou uma coleção de desenhos de Rafael Sanzio. O rei nomeou Anthony van Dyck como seu artista da corte, a partir de 1632. E uma obra bem famosa que ele produziu é o retrato com 3 vistas diferentes de Charles. Os outros interesses culturais de Charles incluíam xadrez, tênis e caça, além de assistir variados jogos. Assim como seu pai, Charles ficava frequentemente em conflito com o parlamento sobre questões financeiras, uma vez que esse órgão era responsável por aprovar novas leis tributárias e decidir questões orçamentárias. E assim como Luís XIV, Charles pensava que poderia se livrar do parlamento e governar como um monarca absoluto.
Mas é aquela história, o mito cria e o invejoso copia. Charles não havia nascido para brilhar tal qual o Rei Sol. Mesmo assim, compromisso e concessão não faziam parte da natureza do rei inglês, e essa deficiência, acima de todas as outras, seria sua ruína. Certa vez o rei inglês afirmou: "Os parlamentares estão totalmente em meu poder. Conforme eu considero seus frutos bons ou maus, eles devem continuar ou não." Consequentemente, Charles repetidamente fechava e abria de volta o parlamento. Ele até tentou contornar a instituição adquirindo dinheiro por outros meios. O dinheiro foi extraído de comerciantes e banqueiros, os impostos alfandegários foram aumentados e as leis florestais arcaicas reviveram para que multas pudessem ser aplicadas para encher os cofres reais. Charles também ampliou o Ship Money, um imposto originalmente projetado para financiar a marinha e aplicado apenas às áreas costeiras, mas ele também passou a cobrar das comunidades do interior. Além desses novos encargos financeiros, o rei calculou mal quando pensou que a elite inglesa abriria mão de seus direitos de participar do governo do país. Acontece que o rei não conseguiu encontrar fundos suficientes de fontes privadas e, em 1628, foi obrigado a fazer concessões ao parlamento, como apenas arrecadar dinheiro por meio de atos do parlamento e não prender seus súditos sem justificativa legal. Coletivamente, esses novos direitos do parlamento ficaram conhecidos como petição de direito. No entanto, Charles reconsiderou e decidiu dissolver o parlamento. Isso em março de 1629. Por alguns anos, o rei parecia estar certo em sua afirmação de que o parlamento era desnecessário. Os orçamentos anuais foram equilibrados e houve até redução da corrupção dentro do governo. Então, em 1637, as coisas começaram a dar errado, especialmente no que diz respeito à política religiosa. Charles nomeou William Laud como arcebispo de Canterbury, que era a chefia da Igreja da Inglaterra, isso em 1633. Laud era detestado pelos puritanos, que era uma camada rica e poderosa da sociedade inglesa e que também tinha uma forte presença no parlamento. E só para deixar claro para vocês, os puritanos eram protestantes calvinistas dentro da Inglaterra. Laud ultrajou ainda mais os puritanos quando reintroduziu certas práticas católicas na igreja anglicana. Laud também perturbou os líderes da igreja escocesa ao tentar instalar bispos e ao introduzir um novo livro de orações em 1637. Em consequência das perseguições de Charles e das medidas de Laud, os puritanos migraram em massa para as 13 colônias da América. Diante dessas medidas impopulares do rei, a Escócia se revoltou, cruzando a fronteira com a Inglaterra em 1638 e novamente em 1640. Eles ocuparam Newcastle, local vital para a exploração de carvão. Durante as batalhas, a ausência do parlamento se mostrou crucial para o rei. As duas forças se encontraram, mas Charles, percebendo que seu exército mal treinado provavelmente perderia, decidiu ceder às exigências escocesas. A Escócia teve sua liberdade religiosa permitida, e os líderes no campo de batalha receberam a promessa de uma bela soma em dinheiro para se retirarem. O rei então tinha um pequeno problema: como ele iria fazer esse pix para a Escócia sem o parlamento, já que ele era o órgão que conseguiria arrecadá-lo. Sem muita escolha, o parlamento foi reconvocado na primavera de 1640, pela primeira vez em 11 anos. Uma disputa de 3 semanas não conseguiu nada. E então a segunda derrota para o exército escocês exigiu que o rei convocasse outro parlamento em novembro. Esses dois parlamentos ficaram conhecidos respectivamente como Parlamento Curto e Parlamento Longo, e seus nomes dão alguma dimensão do colapso do governo diante do parlamento. Os membros do parlamento aproveitaram a oportunidade com o longo parlamento e as dificuldades militares do rei para garantir sua sobrevivência futura. O dinheiro seria arrecadado para a composição de um exército forte, mas o pix do parlamento só cairia se uma lei fosse aprovada. Eles queriam que o parlamento deveria ser nomeado pelo menos uma vez a cada 3 anos, e que o rei não poderia dissolvê-lo apenas por sua vontade. E além disso, os ministros reais tinham que ser aprovados pelo parlamento. Nada de bofinho dentro do parlamento. O rei concordou e o pix foi feito. Em seguida, o rei conseguiu expulsar os escoceses. Final feliz, certo? Não, meus amigos, não mesmo. Charles teve a brilhante ideia de fechar novamente o parlamento. E depois dessa atitude deplorável, a consequência foi uma guerra civil. Ou melhor, uma série delas, muitas vezes chamadas de Guerra dos Três Reinos, já que a Irlanda e a Escócia também estavam envolvidas.
Em 1641, uma grande rebelião eclodiu contra o domínio inglês na Irlanda, alimentada por queixas sobre o confisco de terras inglesas e o emprego exclusivo de imigrantes ingleses e escoceses em muitas grandes propriedades. Worcester foi um campo de batalha particularmente sangrento, enquanto Charles e o parlamento inglês discutiam sobre a formação de um exército necessário para reprimir a rebelião. Este último estava ansioso para que o rei usasse tal força na Irlanda e não contra si mesmo. Esses temores talvez não fossem infundados, e a tentativa de prisão de 5 membros do parlamento pelo rei, em janeiro de 1642, não trouxe muita confiança. Em retaliação às prisões, os parlamentares trancaram os portões de Londres, impedindo Charles de entrar em sua própria capital. O rei então mudou-se para Nottingham, mas estava longe de estar satisfeito. Um exército real foi formado e a Guerra Civil Inglesa começou em novembro de 1642. Embora a grande maioria das pessoas não se importasse muito com o assunto, grandes áreas do país eram controladas pelo parlamento ou pelo rei. De um lado dessa guerra nós tínhamos os Cavaleiros do Rei, e do outro, os Cabeças Redondas, o exército do parlamento. Eles receberam esse nome porque as primeiras tropas eram aprendizes londrinos de cabelo curto. As partes oeste e norte da Inglaterra permaneceram leais ao rei. Londres e a parte sudeste da Inglaterra eram controladas pelo parlamento. Em termos de pessoas, o rei contou com o apoio da Câmara dos Lordes e de alguns membros do parlamento. Já os parlamentares tinham controle da marinha e da classe mercantil. Isso significava que o rei estava muito limitado em sua capacidade de pagar seu exército, uma situação que levou a deserções significativas e saques impopulares dos cavaleiros. A oposição, entretanto, conseguiu convocar o parlamento e aumentar os impostos para pagar seu exército. Não foi um movimento popular entre as pessoas comuns, mas foi uma grande vantagem na guerra. Os monarquistas saíram vencendo as primeiras batalhas, mas a guerra evoluiu para um conflito indecisivo contendo cercos prolongados. Metade das batalhas de grande escala já travadas em solo inglês ocorreram durante esta sangrenta década de guerra civil. A carnificina também não se restringiu aos militares. Estima-se que 1 em cada 10 pessoas em áreas urbanas perderam suas casas. E mesmo para aqueles que escaparam da ação direta, os impostos foram arrasadores. Houve uma queda no comércio e, ainda por cima, houve uma série de más colheitas. Ambos os lados usavam a convocação obrigatória de soldados, mas os parlamentares tinham a vantagem de um comandante talentoso, Oliver Cromwell. Cromwell vinha de uma nobreza rural e acabou por ser um líder militar visionário que acreditava na importância de um exército bem treinado. Seu exército recebeu o nome de New Model Army, e eu vou ficar olhando aqui nos comentários quem vai ficar rindo da minha pronúncia inglesa. Só para vocês saberem, o meu inglês tem uma pronúncia britânica. Mas chega de bobajada, vamos voltar aqui pro assunto sério. Outra vantagem foi que o uso das tropas católicas irlandesas por Charles afastou o rei de seus próprios súditos. Com a entrada de Cromwell na parada, a coroa estava prestes a cair, e a cabeça do rei junto com ela. Depois de uma batalha decisiva em 1645, os parlamentares venceram, e o rei fugiu disfarçado para a Escócia. Foi uma evasão temporária, pois os escoceses não eram favoráveis a um rei que não prestava contas ao povo. Após longas negociações políticas, que incluíram a mudança de opinião dos escoceses, Charles foi entregue aos ingleses em janeiro de 1647 e feito prisioneiro em seu próprio reino. A prisão do rei não era ruim, ele ficou em uma prisão domiciliar no palácio de Hampton Court. Em 11 de novembro de 1647, o rei escapou e conseguiu chegar à ilha de Wight, onde passou o ano seguinte em exílio efetivo no castelo de Carisbrooke. Em 1º de dezembro de 1648, uma força de oficiais parlamentares foi finalmente enviada à ilha e levaram o rei para uma prisão. Charles encorajou imprudentemente os monarquistas a lutar, e um exército escocês foi convocado para ajudá-lo, mas foi derrotado na Batalha de Preston em 1648. Com o rei derrotado e preso, a questão era o que fazer com o rei deposto. A maioria do parlamento e do povo queria restabelecer Charles, mas reduzir permanentemente seus poderes, enquanto vários puritanos pediam a execução de Charles. Fala a verdade, você confiaria no rei Charles depois de tudo que ele fez? Enfim, no final, Charles foi levado a julgamento em 20 de janeiro de 1649, e o veredito foi que ele era culpado por tirania, traição e guerra contra seu próprio povo. Charles não se defendeu, pois não considerava que o tribunal tivesse qualquer autoridade sobre ele. O rei, chamado apenas de Charles Stuart perante o tribunal, foi condenado à morte por decapitação.
Charles I foi executado em 30 de janeiro de 1649. O rei enfrentou seu destino com dignidade. Charles foi proibido de ter um funeral de estado e foi enterrado discretamente na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Após sua execução, o país tornou-se uma república. O título e o cargo da monarquia foram abolidos, mas não na Escócia. A Câmara dos Lordes foi abolida, a Igreja Anglicana foi reformada e até as joias da coroa britânica foram desfeitas e vendidas. A Escócia permaneceu leal à coroa, e o filho mais velho de Charles, que também se chamava Charles, era, por direito de nascimento, rei da Escócia. No entanto, o exército escocês foi novamente derrotado pelos ingleses e o pretenso Charles II da Grã-Bretanha foi obrigado a fugir para a França, onde ficou à espera da República acabar para que ele assumisse o trono inglês. A Guerra Civil Inglesa finalmente havia acabado, mas os parlamentares estavam divididos, pois alguns queriam reformas radicais e outros se opunham à influência indevida do exército de Cromwell. Desentendimentos levaram à dissolução do parlamento em 1653 e Oliver Cromwell foi nomeado Lorde Protetor. Mas seu governo autoritário, muito mais do que o de Charles, fez muitos desejarem a moderação e a tradição da antiga monarquia. Por outro lado, as medidas econômicas de Cromwell se mostraram impactantes. Ele reformou o exército e a marinha e a Inglaterra passou a ser a senhora dos mares. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Isso é, se vocês quiserem. Então, se você que está assistindo esse vídeo chegou até aqui e quer um vídeo sobre Oliver Cromwell, comenta aí. Quero esse vídeo do Oliver Cromwell professor, que aí eu já vou preparando ele aqui. Pensa só, o cara foi o único a governar a Inglaterra sem ser rei. Ele merece um vídeo, não? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!